Em 2022 a gente lançou um curso diferente, um curso de 1 ano, começando do zero e terminando com desenvolvedores profissionais em React, desenvolvedores front-end. E uma dúvida surgiu, por onde começar? Na internet a gente vê, não comece por JavaScript, comece por lógica de programação, comece por HTML, etc. A gente tem 20 anos de experiência nisso e a gente já ministrou cursos começando por HTML, começando mais por conceitos de lógica de programação, e eu decidi começar esse curso por JavaScript. E eu queria explicar o raciocínio por trás. E eu até, antes de fazer esse vídeo, eu naveguei na internet e eu comecei a ver vários vídeos que diziam exatamente: não comece por JavaScript. Alguns defendendo começar por lógica de programação, alguns defendendo começar por HTML, etc. O argumento de todos eles, em certo sentido, faz uma lógica que é: você precisa ter um conjunto de conhecimentos para, por exemplo, ser um desenvolvedor front-end. Não basta você saber apenas JavaScript. Indiscutível. Nesse curso de 1 ano, por exemplo, você aprende HTML, CSS, Bootstrap, aprende Framework, o React, aprende uma série de outras tecnologias correlacionadas. Você precisa saber usar Git, controlar versões, etc. Mas, por onde começar? E eu decidi, vamos começar pelo JavaScript. E aí surgem as questões. Tá, mas se você começa por JavaScript, você não sabe ainda lógica de programação. Tá, mas o que é a lógica de programação? Não, você não sabe resolver problemas. Você não sabe como funciona um loop, uma variável. Bom, como que eu começo a ensinar JavaScript? Eu começo a ensinar JavaScript mostrando uma variável, mostrando um comando saída, mostrando um loop. Vamos ver? Olha aqui, e a minha ideia. E aí eu vou explicar o porquê começar com JavaScript logo em seguida. Já vou começar. Mas olha aqui só, aqui está o Chrome. Por exemplo, façam como eu. Eu venho aqui e digito about, blank. Quase todos os meus vídeos eu gosto de fazer isso com a seguinte ideia. Qualquer pessoa que nunca viu nada da vida pode assistir esse vídeo e copiar o que eu estou fazendo. Você digita aqui, abre o seu Chrome, digita about, blank. Coloca o botão direito, inspecionar. Clica em console. Por quê? Várias coisas eu quero fazer aqui. Por exemplo, eu quero escrever alert Olamonto. Exibir uma página do Olamonto. Eu estou mostrando que se chama de um comando de saída de dados, que sai uma informação do computador, no caso, Olamonto. Eu posso ter, por exemplo, let valor, faça o valor receber 1. Depois eu coloco valor é igual a valor mais 3. Era 1, virou 4. Aí eu posso colocar alert valor. E ele exibe 4. Então agora você já está vendo variáveis e comandos de saída. Depois fazemos o if testa. Posso até fazer aqui. If teste se valor maior que 2, alert valor maior que 2. Quando eu der Enter, ele exibe. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou usar a tecla do teclado, só para mostrar, e eu vou colocar if valor maior que 5, alert valor maior que 5. E ele não exibe porque o valor não é maior que 5. Se fosse maior que 5, ele exibiria este alerta. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ensinando aquilo que se chama de lógica de programação. Eu estou ensinando sobre variáveis, comandos de saída, comandos de controle de fluxo, que o if é 1, e aí a gente vai explicando o que é o fluxo. Olha, os códigos vão executando um depois do outro, há um fluxo de execução. Então, os conceitos fundamentais da programação procedural vão sendo explicados aqui. E, na verdade, logo em seguida, começamos a passar alguns conceitos fundamentais da programação funcional também, coisa que, às vezes, você fica um monte de tempo estudando e não estuda algumas questões que são fundamentais para um programador profissional hoje em dia, porque no JavaScript você usa muito de coisas da programação funcional. E aí, o que nós estamos fazendo aqui? Estou trabalhando com JavaScript e estou mostrando isso.
Aí alguns outros dizem. Então, na verdade, aqui eu estou trabalhando com JavaScript para mostrar lógica de programação. E depois eu vou colocando problemas, desafios, por exemplo, nesse curso toda a aula. Aqui no final eu vou passar o link para a primeira aula. A primeira são 50 aulas, a primeira é aberta. Já nela tem desafios. No nosso canal do YouTube tem a resposta dos desafios. Toda aula tem desafios. Então você está aprendendo lógica de programação, está aprendendo a resolver desafios de programação, só que está aprendendo isso já com desafios que são reais. Não é, se o pedreiro tem tantos tijolos, não sei o que, ninguém contrata, não é uma situação normal. Agora, se você tem uma página com tais elementos, como você ordena eles? Esta é uma situação real de programação e você vai ter que desenvolver sua capacidade de lógica de programação para resolver esse desafio de lógica. Então, a lógica de programação você está aprendendo, se lógica de programação se refere a como resolver problemas, como toda aula eu estou em JavaScript propondo desafios, toda aula você está praticando lógica de programação. Então eu não vejo sentido de primeiro aprender lógica de programação antes de aprender JavaScript. Eu estou mostrando JavaScript aqui e você já está vendo lógica de programação. Alguns outros dizem, olha, você precisa saber HTML antes de aprender JavaScript. E essa é uma questão normal. Eu poderia ensinar HTML e depois JavaScript. Mas se nós estamos pensando na lógica de desenvolver um profissional que vai ser um programador front-end, ainda mais em React, o que nós vemos no framework React, isso é bem mais adiante no curso, mas é que, basicamente, dentro de todo o JavaScript do React, é que você está construindo o HTML e interagindo com ele. Pois bem, então, por que não seguir essa lógica no ensino também? Então, quando é que eu começo a ver HTML? Eu começo a ver quando já há algum conhecimento de JavaScript do aluno e eu começo a mostrar o HTML já usando toda a lógica de interação com o JavaScript, através daquilo que se chama do DOM, o Document Object Model, por exemplo, criando coisas desse tipo. Document.body.inner.html, o que está dentro da página. Aqui do lado esquerdo vocês estão vendo a página, que no caso é o branco, mas eu posso escrever nela usando JavaScript. Por exemplo, vamos criar um parágrafo. Olá, mundo. Ok? E aqui temos HTML. E eu começo a ensinar o HTML já quando a pessoa já conhece, tá, ok, eu já sei usar, já sei atribuir, e aí começa a ver coisas desse tipo. E aí eu posso ter, não, eu não quero esse, eu quero, por exemplo, um campo de formulário, um input, que tem um ID igual a nome, por exemplo. Posso até colocar assim, nome, 2 pontos. E aí eu tenho um campo aqui. E aí eu começo a ensinar coisas do DOM para saber como ler o campo, aquele valor aqui. Eu tenho como, por exemplo, vamos dizer que eu digite aqui teste. Eu tenho como ver aqui document.get, pegue o elemento pelo ID, get element by ID. Qual ID? Nome. .value. É teste. Este comando retorna o que está escrito aqui. Eu posso atribuir uma variável, eu posso dizer que mensagem é igual a document. Ou eu posso, inclusive, fazer o seguinte, alert e ele exibe o que eu escrevi no campo de formulário. Então eu estou ali começando a aprender o HTML. Mas nós vamos aprender coisas de HTML? Claro, nós precisamos aprender coisas de HTML para desenvolver um sistema. No final, onde você chega é no mesmo lugar. Ao final de sua caminhada para se tornar um desenvolvedor front-end, você terá que conhecer HTML. Não necessariamente ser um especialista em HTML, mas você vai ter que entender a lógica de que o HTML, na verdade, define a semântica dos elementos, como você constrói uma página HTML, as principais tags que são usadas. Você tem que aprender, por exemplo, a entender um pouco de Bootstrap, porque ninguém, hoje em dia, praticamente constrói toda a página no HTML puro. Usa uma biblioteca como Bootstrap que ajuda a construir a sua página. Então você tem que aprender sobre
Bootstrap, você precisa aprender sobre CSS, você precisa aprender lá pelas tantas, mais adiante, isso sim eu deixo para mais adiante, um framework que ajuda a construir no JavaScript. No final das contas, ao final de um curso qualquer que visa transformar você num desenvolvedor front-end, você vai ter que saber HTML, vai ter que saber CSS, vai ter que saber como resolver problemas, vai ter que praticar muito programação, vai ter que conhecer JavaScript, vai ter que conhecer React, vai ter que entender sobre ferramentas como Git, controle de versões e uma série. Vai ter que entender o que é o lado server, o lado client, como é que é uma requisição HTTP. Há muitas coisas que você terá que aprender. Qualquer curso vai, por obrigação, que quer transformar você num desenvolvedor front-end, vai ter que levar você do início até o fim, passando por todas elas. A verdadeira questão é: por que eu começo com JavaScript? Porque, em essência, para você se tornar um bom desenvolvedor front-end, você precisa adquirir uma vasta experiência em programação. Você precisa passar um longo tempo programando, porque à medida que você vai programando, você aprende a lógica de programação, você aprende a identificar problemas, você aprende a melhorar o seu código, e à medida que seu código vai ficando maior e você vai desenvolvendo desafios mais sofisticados, você precisa aprender sobre organização desse código. E a lógica toda que eu enxergo é: vamos começar no dia 1. No primeiro dia, você faz algo como isso. No primeiro dia, você começa a programar. Não há nada que impeça você de começar no primeiro dia a fazer o que eu acabei de fazer aqui. Não há nada que impeça você de agora parar o vídeo, abrir o Chrome, digitar About Blank, digitar botão direito inspecionar e começar a escrever alert olá mundo. Escrever um alert de outra coisa. Criar uma variável, fazer uma variável receber um valor. Por exemplo, eu disse que aqui podia esse value retornar para uma variável, ou seja, let. E você poderia, será que funciona isso? Mensagem igual a abre aspas, olá mundo. O que eu criei aqui? Eu criei uma variável que não é um número, ela é uma string, o valor dela é uma string. E você pode ali, alert mensagem. E ele vai exibir, olá mundo. É claro que ao longo do curso nós teremos que falar sobre o valor das variáveis e o tipo delas. Type of mensagem é string. Type of, como é que nós tínhamos chamado? Valor. Type of valor é number. Eles têm não só valores diferentes, mas eles têm tipos diferentes. E aí existe a questão se determinadas linguagens trabalham com um conceito de fortemente tipado, estaticamente tipado. Ok, conceitos. Eles vão ter que ser aprendidos, você tem que entender sobre tipos de variáveis, sobre escopos de variáveis. Mas você pode aprender na prática. Então, a minha visão, começamos com JavaScript, porque eu quero que no instante zero você comece a programar. E nada impede de você começar a programar no instante zero e aprender cada uma dos inúmeros conceitos que você precisa aprender, seguindo, avançando no JavaScript. No início é como fazer programas, como resolver programas. Estamos trabalhando no JavaScript e temos desafios para resolver. Depois é como interagir com o HTML, como criar alguma coisa em HTML e interagir com o JavaScript. E se sabemos isso, como fazer uma interface. Então eu não quero mais exibir aqui um alert. Eu quero exibir, por exemplo, aqui embaixo, eu quero fazer que document body inner HTML. Existem formas mais sofisticadas do que isso, mas neste momento é igual a ele mesmo, mais o value. Ele trouxe de novo e ele trouxe aqui para baixo. Então, quando você começa a entender do DOM e do HTML, você começa a construir interfaces em que aqueles códigos que você já vinha praticando, eles começam a ganhar mais vida, porque eles começam a interagir na página. Você coloca aqui as informações, você lê as informações no formulário, você coloca na página, você sofistica. E aí, quando você começa a trabalhar com CSS e com Bootstrap, você consegue fazer isso com todo um layout, você consegue criar uma página sofisticada, com um menu, com elementos
que são gerados a partir do JavaScript. Moral da história, duas. Uma questão fundamental. Trabalhando com JavaScript desde o início, eu faço o aluno já desde o primeiro dia praticar programação. E a segunda, que para mim é sempre uma questão fundamental. Nada do que você está estudando é abstrato. Estou estudando sobre HTTP, estou estudando sobre front-end, estou montando uma página HTML. Mas você está fazendo tudo isso e dizendo, tá, mas onde encaixa tudo isso? Não, se você começou programando, você não começou estudando a lógica de programação, não, você começou direto, escrevendo códigos. Cada novo elemento que nós vamos colocando no seu aprendizado, ele se encaixa numa construção que você já está praticando, você já está mexendo, você já viu o campo de formulário e automaticamente, na mesma hora, você já aprendeu a ler aquele dado. Mas você já antes lia, eu conseguia abrir um prompt que o usuário seria, um campo de formulário, peraí, mas então eu já posso ler dali o dado. Eu posso abrir um menu com opções, mas eu já posso ler dali as opções. Eu posso criar o menu da página, mas eu já posso gerar dinamicamente o menu da página. Tudo que você vai aprendendo, eu vou criar agora, usar o Git, não, mas eu já vou usar o Git nesse código que eu criei aqui para colocar no repositório para ler em outro lugar. A construção de cada elemento, na nossa visão, parte de um ponto fundamental, o ponto zero, começar a programar. É por isso que nos meus cursos eu começo com JavaScript. Se gostou, independente, talvez concorde ou não concorde, já que a maioria dos lugares que eu vejo por aí dizem para não começar com JavaScript, mas se achou interessante, pelo menos para fazer, você pensar, curta, inscreva-se, marque o sininho e, como prometido, aqui no final, o que nós temos? A nossa primeira aula. O nosso curso de 1 ano, que é um curso com 50 aulas, a primeira aula é aberta. E as respostas estão no próprio YouTube. E na primeira aula, eu começo com algo mais básico do que isso. Eu começo realmente falando, olha, o que é um programa? Agora vamos criar uma variável. Agora vamos ver que é 1 hora falando coisas como isso. E eu nem abro editor, Na segunda aula eu vou abrir um editor. Às vezes eu vejo curso na internet que tem lá, aqui você abre o VS Code, aqui você mas eu nem sei o que é isso. Não. Você sabe o que é um navegador, sabe digitar About Blank, sabe o que é o botão direito, sabe o que é clicar em inspecionar, sabe clicar em console, ok. Você não precisa mais do que isso para começar a aprender JavaScript. É óbvio que muitas outras coisas você vai aprender ao longo do caminho, mas você pode começar agora. Você pode começar ao final desse vídeo. Você pode ver o vídeo que tem agora da nossa primeira aula e ao final dela também você vai estar começando a programar. É o caminho que eu penso que faz sentido. E todo o resto deriva disso. Todo o resto, toda a sua jornada começa com o primeiro passo, que é começar a programar.